Hoje nós vamos falar unicamente da classificação das cadeias carbônicas. Então, as cadeias carbônicas, elas podem ser classificadas inicialmente aberta ou fechada. Aberta, quando você consegue verificar claramente as extremidades da cadeia. Fechada, quando você forma um ciclo. Por isso, ela também pode ser chamada de cíclica. Nesses 3 exemplos, a cadeia está fechada. Todos os carbonos se ligam um ao outro. Cadeia mista é quando ela apresenta tanto a parte aberta, aqui, ó, como vocês podem ver, e a parte fechada, como vocês conseguem verificar aqui. Cadeia anormal é quando você não possui as ramificações. Então, vamos entender o seguinte. Para que você saiba se uma cadeia é ramificada ou não, você precisa determinar a cadeia principal. E como que você determina a cadeia principal? Cadeia principal você vai determinar sendo aquela que tenha maior número de carbonos, tá? Então, ó, os 3 carbonos aqui, tá vendo que não tem nenhum outro carbono ligado aqui, nem em cima e nem embaixo. E aí vocês observem aqui nesse segundo exemplo, que eu coloquei aqui um oxigênio. Pessoal, quando você tiver átomos diferentes de carbono, essa cadeia ela não é ramificada, tá? A ramificação são para radicais fora da cadeia principal, onde existe a presença do carbono. Então, o oxigênio aqui não tem carbono, não é ramificação. Então, cadeia normal. Cadeia ramificada. Encontramos aqui a cadeia principal e observa que nós temos aqui, ó, fora da cadeia principal, um átomo de carbono. Esse átomo de carbono é exatamente o que vai ser chamado de radical, ou seja, forma a ramificação aqui. Que outro exemplo, ó, cadeia principal com 4 carbonos, e aí você tem uma ramificação aqui na parte superior e uma ramificação na parte inferior. Falando de saturação da cadeia, a gente vai falar com relação a respeito dos tipos de ligações que existem entre os carbonos. Pode ser simples, pode ser dupla ou pode ser tripla. Mais uma vez, vou reforçar aqui com vocês. É a ligação entre carbonos, tá? Não entre carbono e outro elemento. Então, eu vou dizer que a minha cadeia ela é saturada quando as ligações que existem entre os meus átomos de carbono são apenas ligações simples. Então, aqui, ó. Carbono com carbono, ligação simples. Carbono com carbono, ligação simples. Carbono com carbono, ligação simples. Observa que aqui tem uma dupla ligação. Quando essa dupla ligação ela é entre o carbono e um outro átomo diferente de carbono, ela não vai contar para classificar essa cadeia como sendo insaturada, tá? Você só vai dizer que é insaturada quando essa dupla ligação for entre carbonos. Aqui, embora a cadeia seja fechada, você também consegue observar que a ligação entre os carbonos é ligação simples. Se é ligação simples, a cadeia é saturada. Lembrando lá que a gente viu na aula anterior, ligações simples são ligações do tipo sp3, ligações sigma. Cadeia insaturada vai ser quando você tem ligação dupla ou ligação tripla. Pessoal, não interessa o tamanho da sua cadeia. Se aparecer uma que seja dupla ou tripla ligação, você já vai classificar essa cadeia como sendo insaturada, tá? Então aqui, ó, entre esse carbono e esse carbono, a ligação é simples. Porém, aqui a gente tem a ligação dupla, então essa cadeia ela é caracterizada como cadeia insaturada. Que é a mesma coisa, ó, simples, mas aqui uma ligação tripla. Então, vamos relembrar lá da aula anterior. Ligação dupla é ligação do tipo sp2, ligação tripla, ligação do tipo sp. Então, aqui, ó, simples, ligação dupla, então a cadeia é insaturada. Não interessa se é aberta ou fechada. Tem a insaturação, dupla ou tripla ligação, você classifica a cadeia como sendo insaturada. Cadeia homogênea ou heterogênea. A cadeia ela pode ser aberta e homogênea, que vai ser aquela cadeia que não possui heteroátomos. Ou seja, dentro da sua cadeia principal, você tem apenas carbonos ligados a outros átomos de carbono. Aqui tem um oxigênio, mas observa que ele não está dentro da cadeia principal.
ele não está no meio de 2 carbonos. Então, essa cadeia, ela é homogênea. Cadeia heterogênea é quando você tem a presença de heteroátomo. O que é um heteroátomo? Vamos lá para a definição de heteroátomo. É um átomo diferente de carbono no meio da cadeia, tá? Então, ó, oxigênio bem no meio. É como se esse átomo diferente do carbono, ele estivesse quebrando essa cadeia. Ó, carbono, carbono e algo diferente, heteroátomo, um átomo diferente de carbono. Mesma coisa você observa aqui, ó, carbono, carbono, heteroátomo, carbono, carbono. Carbono, carbono, heteroátomo, carbono. Aqui não é heteroátomo porque não está separando átomos de carbono. E aí a gente vem para um tipo especial, tá? Cadeia aromática. O que são essas cadeias aromáticas? As cadeias aromáticas são aquelas que apresentam na estrutura pelo menos um anel benzênico, que é o chamado anel aromático. O anel benzênico ele é formado por 6 carbonos e 6 hidrogênios. Esses carbonos eles vão ter duplas ligações alternadas, ó, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples, que vai caracterizar um efeito aqui de ressonância entre essas ligações. Como existe esse efeito de ressonância aqui com essas duplas ligações dentro desse anel, algumas vezes a gente vai representar o anel benzênico assim, ó, com um círculo no meio. 6 carbonos, mais uma vez lembrando, cada cantinho representa um átomo de carbono e aqui indica as 3 duplas ligações alternadas. Outros 2 exemplos de cadeia aromática. Então, pessoal, se aparece o anel benzênico, a cadeia já é classificada como aromática, beleza? Antes da gente falar dos critérios de aromaticidade, vamos fazer aqui um treinozinho bem rápido. Cadeia 1, vamos classificar essa cadeia. Aberta, ó, carbonos, carbonos, ela é aberta. Ela é normal, porque ela não tem ramificações, cadeia normal. E ela é insaturada, porque ela tem dupla, tripla ligação. E ela é não aromática, porque não tem o anel benzênico. E ela é homogênea, porque só tem átomos de carbono. Estrutura 2. Também é uma cadeia aberta, normal, insaturada, homogênea e não aromática. Estrutura 3. Cadeia aberta, a gente consegue visualizar as extremidades. 1, 2, 3, 4 carbonos aqui, ó, cadeia principal. E aqui tem um carbono, esse carbono ele é ramificação. Então a nossa cadeia ela vai ser aberta, ramificada, homogênea e não aromática, porque não tem átomos diferentes de carbono. Estrutura 4. Nós temos aqui uma cadeia fechada. Observa aqui a formação do ciclo. Opa, olha aqui, ó, o ciclo tem dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Isso é um anel benzênico. Então essa cadeia ela é aromática. Tem ramificações? Não. Então ela é normal. Tem átomos diferentes do carbono entre eles? Não. Então ela é homogênea. E a estrutura 5, ó, tem a parte fechada e uma ramificaçãozinha. Também posso dizer que essa cadeia ela é mista, ramificada, homogênea, saturada, porque só tem ligações simples e não aromática. Mas quais são os critérios de aromaticidade para uma molécula? Primeiramente, ele precisa ser uma molécula plana. Ligações duplas conjugadas, aqui ó, dupla, simples, dupla, simples. E respeitar a regra de Huckel, que diz que o número de elétrons π, se não viram as definições de elétrons π, deem uma olhada no nosso primeiro vídeo de química orgânica, introdução de química orgânica, que deve ser igual à expressão 4n mais 2. Esse n, ele deve ser um número inteiro. Então, observa o seguinte. 3 duplas ligações. 6. 1, 2, 3. 6 o quê? Elétrons π.
para cada dupla ligação, para cada carbono, tá? Então, 4 mais N é igual a 6. N igual a 1. Opa, olha só, N foi um número inteiro. Como o resultado final de N foi um número inteiro, essa cadeia cíclica ela vai ser considerada aromática. Com duas duplas ligações, nós temos 4 elétrons π, tá? Para cada carbono. 4N mais 2 igual a 4. Então, N deu um valor decimal, não é inteiro, 0,5. Se N não é um valor inteiro, então essa cadeia ela não é aromática, é simplesmente uma cadeia fechada. Vamos finalizar aqui com alguns exercícios. O ácido adípico, matéria-prima, para a produção de nylon apresenta uma cadeia carbônica. É saturada? É. Ó, entre os átomos de carbono só tem ligação simples, então é saturada. É homogênea? É, porque entre os átomos de carbono eu não tenho nenhum átomo de carbono diferente. É ramificada? Não, porque ó, não tem ramificações saindo da cadeia principal. Então nós sabemos que ela vai ser saturada, porque só tem ligações simples. Ela é homogênea e ela é normal. Saturada, homogênea, normal. Ou seja, alternativa letra D. Questão 2. Cadeia carbônica baixa é classificada como aberta. A gente consegue visualizar bem as extremidades. Ramificada, sim, ó. Isso aqui é um radical metil, CH3. Então, ela é ramificada. Ela é insaturada, porque tem a dupla ligação. E ela é homogênea. Então, nós temos uma cadeia acíclica, ramificada, insaturada e homogênea. Resposta, letra C. Questão 3. Observe a figura abaixo. O ácido acetil salicílico é um analgésico de diversos nomes comerciais. AS, aspirina, buferina, entre outros. Apresenta cadeia carbônica mista, porque a gente tem a parte fechada e tem a parte aberta. Ela é mista, ela é heterogênea, porque tá aqui, ó, carbono, entre dois carbonos eu tenho um átomo diferente de carbono. Mista, heterogênea, insaturada, porque aqui a gente sabe que esse círculozinho representa a ressonância entre as duplas ligações que existem dentro do anel benzênico. Então, ela é, se tem anel benzênico, ela é aromática. Então, nós temos como alternativa correta, é uma cadeia mista, heterogênea, insaturada e aromática. Resposta, letra B. É isso aí, pessoal. Por hoje é só, apenas classificação de cadeias carbônicas. Até mais!